Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Papo Embalado, o podcast da Val Group, nesse ano especial, 50 anos de Val Group. Pensa aí no pacote de biscoito que está aí na sua despensa, ou então no café que você abre toda manhã. Essas embalagens sempre estiveram lá, né? Mas nos últimos anos elas mudaram muito. Do plástico simples à estrutura laminada com cores precisas e alto brilho. Da embalagem igual para todo mundo até aquela embalagem com o seu nome, o nome da marca, impresso, bem bonito. Essa evolução não aconteceu por acaso. Ela foi construída ao longo de décadas por empresas que apostaram em tecnologia quando o mercado ainda nem sabia daquilo que ele precisava. E a Val Group é uma das principais empresas nesse segmento. E nesse episódio do Papo Embalado, a gente conta essa história para você. Para essa conversa, a gente vai receber o Christian Vilela, que é diretor comercial da unidade de laminados, o Julian Gonzalez, que é diretor da unidade de filmes BOPP, e o Marcos Correia, gerente comercial da unidade de laminados e de impressão digital. Vamos bater um papo aqui, vou começar pelo Christian. Christian, a unidade de laminados da Val Group existe desde 1995, é isso? É isso aí. O que fez com que a empresa entrasse nesse segmento? Na realidade, o grupo já estava há muitos anos produzindo embalagens para alimentos em polietileno impresso. E a gente percebeu uma tendência do mercado de alterar essas embalagens para produtos com maior barreira. E para fazer a barreira precisava de outros tipos de substratos, e aí foi onde a gente entrou e buscou no mercado externo, lá fora na Europa, uma laminadora, foi uma primeira laminadora, foi comprada em 94, para a gente começar a fazer filmes laminados, onde foi aí que o momento que a gente entrou no mercado. Qual que é a diferença? O que é um filme laminado para o consumidor que está em casa, que vê ali as embalagens, por exemplo? Filme laminado, basicamente, é quando você tem duas ou mais camadas de filmes agrupados, vamos dizer assim, ou laminados, como a gente chama, ou colados. Na verdade, são máquinas que juntam vários substratos de filme e que permitem aumentar as barreiras dos filmes que estão ali dentro. E tinha uma necessidade do mercado por esse tipo de filme, por esse tipo de tecnologia? Sim. O mercado, imagina que o mercado na década de 50, 60 era papel. Não tem barreira, não tem nenhuma barreira no produto. Passou alguns anos, entrou no mercado de plástico, basicamente polietileno, e com o passar dos anos o mercado foi exigindo novas tecnologias, que foi aí que nós entramos no mercado de barreiras com filmes metalizados e outros tipos de substratos, além do polietileno, como poliéster e BOPP. Então a unidade de laminados aparece em 95. Depois, em 2007, Julian, vem a unidade de BOPP. Para quem está em casa assistindo, o que é o BOPP? O BOPP é um filme biorientado de polipropileno. Né? O que é essa biorientação? A gente estira a resina, esse filme, em duas direções. Numa direção da máquina e na direção transversal da máquina. E essa biorientação confere características mecânicas e químicas que ajudam na barreira, no visual e na qualidade do filme. E aí a Val Group passa a produzir, né, essa matéria-prima a partir ali de 2007. Por quê? Também o que mudou no mercado? Por que foi preciso tomar essa decisão de passar a produzir o BOPP? O Val Group sempre atendeu muito de próximo às necessidades de grandes clientes. E a gente tinha um grande parceiro que tinha decidido mudar suas embalagens de um BOPP transparente, que é o mais comum no mercado, para um BOPP mate. E naquela época a gente só tinha um filme importado, homologado para esse grande cliente. Então nós decidimos investir para ter uma tecnologia que garantisse essa mudança que esse cliente tinha decidido fazer no mercado. Então a gente começou para atender um grande cliente e a Val Group investe sempre pensando nos seus grandes aliados. E aí a gente tem uma unidade que é ainda mais recente,
que é a unidade de impressão digital. Marcos, conta pra gente o que faz a unidade de impressão digital. Na verdade, essa unidade ela entrou para dar um suporte naquilo que as unidades de grandes volumes da Val Group de filmes laminados não conseguem suportar no mercado. As grandes tendências de marcas hoje, você tem uma diversidade de produtos muito grande, e muitas vezes esses produtos têm volumes muito pequenos, né? E com esses volumes muito pequenos, a gente não consegue atingi-los com as tecnologias que nós temos no processo convencional, na rotogravura, na flexografia. E essa é uma tendência de mercado que já vem acontecendo, mas a Val Group veio mapeando há muito tempo isso. E no ano passado foi o momento em que nós decidimos fazer esse investimento para suportar os nossos clientes e buscar novos clientes dentro desses segmentos de menores volumes, que obviamente conforme a tendência vai aumentando, o cliente vai vendendo mais, ele acaba entrando nas outras unidades, na Flex ou na Roto, e aí consumindo todos os filmes que a gente tem no nosso grupo, né? Ou seja, a gente vai vendo que a Val Group é uma empresa que vai, assim, acompanhando as necessidades dos clientes, acompanhando as tendências de mercado, né? É isso aí. Exato. Isso é curioso. Na verdade, o BOPP é uma verticalização de uma linha. A Val Group é a única convertedora de embalagens laminadas no Brasil que tem a verticalização da produção de BOPP. Exatamente buscando integrar e ofertar para o mercado, para os nossos clientes, um produto onde a gente consiga atender as expectativas e muitas vezes superar as expectativas deles. Quando a gente está falando de impressão digital, está falando de impressão mesmo. A gente está falando daquilo, por exemplo, da marca do A cliente. gente está que falando vai exatamente as mesmas coisas que tem no processo convencional, sem pôr nem tirar, sem nenhuma diferença. A única diferença é que você consegue ter uma diversidade maior de itens, com custos mais competitivos nos pequenos volumes ou nos micro volumes, e aí você tira toda a barreira de entrada de novas marcas ou de lançamentos de novos produtos pros brand owners. Então, que você acaba facultando a eles que têm a possibilidade de poder lançar produtos novos, promocionar esses produtos e sem atrapalhar o custo operacional dos itens convencionais, dos itens de grandes volumes, onde a gente, dentro da unidade de laminados, a gente acaba fazendo também. Isso tem muito a ver com as marcas que vão lançando. Tem o produto que é o light, que é o diet, que é o Exato. sem sódio, é o sem glúten, Exato. é o integral. Quer dizer, Especialmente no momento em que vivemos, a parte de diversificação de tamanhos de embalagens. Então, quando você sai de uma embalagem de meio quilo, 250, 180 gramas, então, quanto mais SKUs você tem, sejam em funções de sabores ou de aromas, em função de volumetria, cada vez mais você tem menos volumes a serem produzidos por item. Óbvio que ainda continua, a gente atua em mercados super fortes, onde os volumes ainda são muito grandes, né? E a gente continua atingindo das duas frentes. Essa parte interessante do nosso negócio. Eu acho que não é só uma questão de volume, mas também de velocidade, né? Sim. E o fato de a gente ter uma empresa integrada, como a gente está vendo aqui, ajuda nessa velocidade. Ou seja, a gente como produtor de filme também consegue atender a demanda da conversão de uma maneira que Veloz. possa suprir demandas não previstas pelos nossos clientes. Seja por volume, seja por quantidade, velocidade de time to market, né? Esse é um ponto legal de falar, o Julian colocou importante. Por nós sermos totalmente verticalizados, a gente consegue cortar etapas dos nossos processos que outros convertedores têm que acabar, no final do dia, acabar aguardando outros fornecedores. Tá. Como tá tudo dentro de casa, a gente se resolve muito rápido, né? Então, acho que essa é um diferencial bastante grande. Ô, Christian, você está há quantos anos na Val Group? 36. Você acompanhou esse processo da unidade de laminados? Desde o início. Como é que era? Foi um desafio, porque imagina que a gente, muito focado em produção de polietileno, num determinado momento resolvemos, vamos fazer um filme laminado com poliéster. Bom, como é que faz isso? Não tínhamos a menor ideia do que fazer. Onde tem essa matéria-prima? A gente teve muita dificuldade, porque no mercado ainda, na década de 90, existiam cotas. Então, os fornecedores não podiam nos atender no volume que a gente buscava, porque a gente não estava dentro das cotas pré-determinadas anteriormente. Isso foi um desafio. Esse talvez foi um dos maiores desafios que nós enfrentamos para poder entrar no mercado de laminados. E era uma laminadora, isso? Era uma laminadora, uma impressora? Começamos com uma laminadora, uma impressora, dentro da unidade de polietileno na época, depois foi transferido
fazendo filmes para o mercado que a gente já atendia, porém com matérias-primas diferentes. Diferentes. E hoje como é que é? Hoje, depois de muitos anos trabalhando, somos uns líderes de mercado. Diria que estamos aí entre os top 3. Com certeza. Atendendo toda a maioria dos brand owners, todos os segmentos de alimentos, home care, alguns industriais também, mas principalmente alimentos e home care. São essas as principais linhas de produtos que exigem uma embalagem... Isso, por causa da barreira. Exatamente, isso. é isso. Uma embalagem laminada. Eu imagino que o alimento, a função da embalagem é levar a embalagem, vender a embalagem, mas principalmente no mercado de laminados é proteger o produto que está lá dentro. E aí, por isso, precisa da barreira e aí, basicamente, é alimento, né? O consumidor, como é que ele identifica qual que é a embalagem que é laminada? Eu diria que tem atrás alguns números, Uhum. e aí vai de cada tipo de embalagem tem um número. Mas ela, por exemplo, é uma que parece mais metálica, Isso, é isso, normalmente né? isso que eu ia falar. São Pela embalagens aparência, né? metalizadas. A gente chama de Aham. metalizada, são aquelas que são mais específicas para dar barreira. Ao longo desse período, você consegue entender assim marcos tecnológicos que foram definindo a trajetória desse segmento de negócio de vocês? Eu diria que um marco foi no começo, quando a gente desenvolveu, o mercado todo trabalhava com um determinado tipo de adesivo, e a gente, por não conhecer, foi buscar o mercado com outro tipo de adesivo, que é um adesivo mais simples, e desenvolvemos junto aos nossos fornecedores a tecnologia para atender o mercado que era atendido com adesivo de alta performance, a gente conseguiu com adesivo normal. O segundo foi quando nós entramos no mercado de flexo, em heptacromia, que também foi uma divisão. A gente começou o processo com uma impressora rotogravura. E depois, com o passar dos anos, nós entramos no mercado também de flexografia 7 cores. Que é uma outra também tecnologia. é algo super pioneiro que pouquíssimos faziam na época no mundo. E a Valgroup foi uma das primeiras a fazer isso no Brasil também, com bastante pioneirismo. Exato. E a gente continua nessa jornada, né? Quer dizer, a gente continua investindo em novas tecnologias de laminação, a entrada no mercado digital também é um passo para o futuro. E lá na fábrica de BOPP nós estamos produzindo BOPE, que é uma nova tecnologia, um novo material que vai ajudar aí na busca atual do monomaterial, de materiais mais recicláveis, de embalagens mais performáticas e com custo competitivo. O que é o BOP? O BOP é um polietileno, que é a origem do grupo, né? Que normalmente era produzido amorfo, ou seja, sem estiramento, e que com essa tecnologia a gente passa a fazer como o BOPP, que ele é estirado de dois lados. Isso confere ao BOP uma resistência mecânica muito melhor, brilho e transparência muito melhor, e uma resistência a RAS muito melhor. Ou seja, no fundo, esse é um mercado extremamente tecnológico, que requer investimentos e uma coragem nos investimentos importantes, de maneira a aumentar a qualidade dos alimentos. No fundo é isso, a embalagem ela garante e preserva a qualidade dos alimentos para o consumidor. Então, um ponto importante também, acho que o Christian colocou, quando a gente começou a fazer as laminações, né, os filmes laminados, nós fomos acabando entrando em mercados com maior complexidade. Então, a gente, por exemplo, hoje nós somos líderes do mercado de café, que é um mercado de extrema necessidade de barreira. Temos uma participação muito importante no mercado de líquidos, quando se fala de alimentos líquidos, de molhos, de conservas vegetais. Então, hoje a gente consegue trazer embalagens para o mercado, que é uma embalagem que o mercado conhece, mercado técnico de embalagem, como o Retort, que é a embalagem esterilizável, onde o produto ele é cozido dentro da embalagem. Então, essa embalagem ela resiste a algumas intempéries dentro de autoclaves, dentro de processos específicos nos clientes, e ela tem que resistir a este processo e depois resistir a todo o processo de venda, no ponto de venda, de utilização do cliente. Que produto que é cozido nessa embalagem? Normalmente, hoje, no menos nesse segmento, você tem molhos que contenham proteínas, tá? Então, cogumelos, carne em geral. Você tem vegetais, então ervilhas, milho, em alguns momentos palmito, dependendo do cliente. Você tem pratos prontos. Você tem, por exemplo, carnes. Você pega hoje no mercado, você tem bacalhau, você tem feijão, você tem carne seca pronta, você tem alguns risotos prontos que você utiliza isso também. E, por final, as rações úmidas de animais, de pet food.
tanto gato quanto cachorro. Tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente não Pois é. tinha ideia que tem um produto que é, Pois é. que é cozido dentro da embalagem. Pois é, a maioria das pessoas não conseguem ver, elas só conseguem ver quando a embalagem existe, quando ela falha. O Christian foi muito feliz quando ele disse: a principal função da embalagem é proteger. E quando ela não protege, daí o consumidor, repara, sabe que aí sabe a que ela embalagem existe. Ela existe. existe. Mas a complexidade de saber se é um BOP, se é um BOPP, se tem um PET, se tem um alumínio, isso é bem complicado do consumidor comum ter informação. E cabe a nós Claro, sempre saber informar. o que está Correto. fazendo, buscar a tecnologia e entregar Exato. o bem final, que é o Que a marca produto pede, né? protegido. A Val Group é a única atualmente no país que fabrica o BOPE, é isso? A gente tem um equipamento um pouco diferente dos demais concorrentes que nos permite escalar na produção de novas tecnologias mais fácil, né? Então a gente já tem um produto hoje em linha que ainda está desenvolvendo aí no mercado. A gente está investindo muito no mercado de Home congelados e home care. care. E é isso, a gente está na vanguarda aí do investimento para continuar entregando valor para os nossos clientes. O Christian, como é que é navegar nesse universo de tantos produtos, né? Os laminados estão lá em biscoito, em café, snack, laticínio, atomatado. Como é que é lidar com a característica própria de cada produto? Como o Marcos falou, a gente tem que desenvolver produtos para atender e proteger o alimento. E cada um tem uma particularidade. Então, por exemplo, o café, qual é o principal? É não oxidar. Um biscoito, um salgadinho, um snacks, como você falou, é não receber a umidade, porque senão ele fica murcho. E aí o desafio nosso é encontrar a matéria-prima certa, a tecnologia certa, para aplicar na embalagem para poder entregar isso para o consumidor final. Isso tem muito a ver com diálogo com a indústria de alimentos que vai passar o que ela precisa. Exatamente, é isso aí. Cada produto tem uma... É meio que o que o pessoal fala de tailor-made, é isso? É feito ali sob encomenda, sob medida para aquele produto. Eu diria que dentro da Val Group, a unidade que mais faz tailor-made é laminados. Sem dúvida nenhuma. A gente pode pegar um mesmo produto, ele pode ter tranquilamente 4, 5 clientes diferentes com umas 10 estruturas diferentes no mesmo produto. Porque depende da fábrica que vai rodar, do cliente, que máquina que vai rodar, onde está, temperatura que roda, tem um monte de localização, de tecnicidades que acaba desenvolvendo. É divertido. É divertido, exato. Teve algum produto em especial que significou assim, um desafio mais complexo para vocês? Dá pra falar de uns 10. Muitos. Acho que o primeiro desafio, assim, olhando como um todo, fazer o 7 Color na Flex é algo que é muito complexo. Fazer o quê? Fazer o 7 Color, que são as 7 cores. 7 né? cores. Porque hoje o mercado tá todo... Hoje não, o mercado sempre esteve acostumado a fazer com cores especiais. A partir do momento que você traz para 7 cores, são 4 cores de processo, mas outras 3 cores especiais que expandem o gamut, né? O espectro visual que o consumidor consegue ter, com repetibilidade, com consistência, foi um marco muito complexo, sem dúvida nenhuma, no mercado. Depois, eu acho que um outro ponto muito importante é trazer a parte das reciclagens, das estruturas monomateriais, que a gente tem pressionado muito o mercado, e o mercado ainda não está andando na velocidade que precisa andar, e a gente tem puxado muito isso. E, obviamente, a parte dessas embalagens super técnicas, que é um ponto-chave, que é você entregar toda essa complexidade que eu falei para você, formatada, para o cliente final utilizar. Então, são alguns pontos bem, bem importantes. Mas tem algum produto em particular que sei lá, biscoito, café, que representa um desafio mais complexo que os outros? Eu diria que, como produto, acho que o mais complexo de todos no mercado é o retort. Os vegetais são mais complexos. Que é isso que ele falou, são cozidos internamente, passam uma autoclave, são 120 graus, quer dizer, é um produto que requer uma tecnologia, para você ter uma ideia. Quando a gente fala de filmes laminados, muitas vezes nós estamos falando de 2 filmes. Uhum. No caso de um retort, às vezes tem 4, 5 tipos de filmes diferentes dentro da mesma tinta estrutura. específica. Com adesivos tinta específicos, específica, processo de formatação diferente. É bem complexo. Bastante complexo. Quando a gente fala que ele já é preparado, já é cozido dentro da embalagem, a gente tá falando da embalagem final, a embalagem a que vai na gôndola. Você pega na gôndola do supermercado e
coloca para cozinhar. Quer dizer, num processo como esse, o plástico não pode derreter, a impressão, tinta a tinta não pode isso, soltar, nada é isso disso. aí. Né? As camadas que estão coladas, Não vamos pode chamar assim, não podem se soltar. Toda essa Exatamente. estrutura tem que se manter inerte até o final do processo dela. A gente já está chegando no fim aqui da nossa conversa, mas eu queria saber de cada um de vocês o que vocês enxergam para o futuro em cada área de atuação de vocês. Vou começar com você, Christian. Eu diria que dentro do mercado de laminados, o futuro é as tendências que os consumidores estão buscando, que seriam monocamadas. Estruturas com monomateriais, isso é uma demanda, pensando em sustentabilidade, pensando em atender as demandas dos clientes, é o que a gente mais está vendo e acreditando que vai acontecer nos próximos anos. E aí que a gente está investindo no BOP justamente para poder servir as unidades convertedoras de uma maneira competitiva, com um produto belíssimo. O nosso produto é um produto muito bonito e que já tem ganhos aí impactantes em alguns segmentos. Onde é que está essa beleza? Explica para gente. Porque para quem É muito trabalha técnica, beleza, mas... mas é brilho, ele tem um brilho muito bonito, ele é bastante plano, né? Então é um filme que quando você pega na mão, pra gente ele é bonito mesmo, né? E eu acho que as entregas também, né? A gente viu alguns testes aí Sim, super de reduções de 30%, 40% da espessura de embalagens complexas. Então, eu acho que também o impacto no meio ambiente é um negócio bonito, né? A gente está usando um material muito reciclável, com cadeias claras de reciclagem no mundo inteiro, não é só uma coisa aqui do Brasil, o polietileno é uma tendência no mundo, e que já traz uma redução de uso lá na gôndola, né? Então, eu acho que a beleza, para quem está no mercado, a gente olhar e falar, pô, isso aqui é bonito mesmo, né? E também a gente sabe do impacto que isso tem aí no mundo em que vivemos, que no fim é a nossa missão. Importante, né? também. Não, e só complementar o do Christian, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma tendência claríssima do mercado, né? A gente teve na Interpack agora, 3, 4 semanas atrás. O monomaterial é algo que precisa ser colocado e a gente vem puxando isso, então... Por causa da sustentabilidade. Não só sustentabilidade, mas também, assim, o racional, né? Tem algumas coisas hoje com as tecnologias evoluindo, você não tem mais a necessidade de ficar misturando estruturas complexas, sendo que você pode ter uma cadeia muito mais veloz, mais uniforme e mais assertiva para a embalagem. Então, sem dúvida nenhuma, o monomaterial é o principal desenvolvimento futuro e é o que vai acontecer na cadeia. Hoje a gente já deve ter, dentro do nosso portfólio em laminados, a gente já deve ter tranquilamente uns 45% a 50% do portfólio que já está neste perfil. Então a gente tem ainda o que lutar. E, obviamente, você conseguir atender os clientes na sua totalidade, que vai de uma embalagem até 100 toneladas por mês. E isso a gente está conseguindo compreender. Então, juntar sustentabilidade, processo e velocidade, atendendo as demandas dos clientes. Christian, Julian, Marcos, muito obrigado pela conversa. Tenho certeza que quem assistiu ficou sabendo muito mais sobre o papel e a tecnologia da Val Group ao longo de todos esses anos. Obrigado mesmo. Imagina. Agradecemos. E como você ouviu, como você assistiu, nesse episódio a gente acompanhou que a embalagem que você segura aí, que você tem contato com ela, não é a mesma de anos atrás e não é a mesma de daqui a alguns anos, porque isso tudo vai evoluir e você prestou atenção na nossa conversa. E a Val Group está em cada uma dessas transformações, construindo o próximo passo antes mesmo que o mercado peça. No próximo episódio do Papo Embalado, a gente entra no mercado de proteínas e descobre como é que a Val Group está presente na embalagem que protege a carne que chega à mesa dos brasileiros. Acompanhe o Papo Embalado nas redes sociais da Val Group, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum episódio dessa temporada especial, temporada de 50 anos da Val Group. Então a gente se vê no próximo episódio. Encontro marcado. Até lá.